Diga o fraco. Eu acho que eu te conheço. É muito impactante para mim, tá, gente? É a segunda vez que eu volto em uma igreja, em uma cidade onde eu acabo de fazer o treinamento. A primeira vez foi em Curitiba. E aí eu me emocionei muito. Eu falei, é a primeira vez, né? Mas aí já tá do mesmo jeito. Se eu chorar, então, por favor, releva. Mateus capítulo 5, versículo 6. Diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Cada versículo da Bíblia nos dá uma direção daquilo que a gente precisa fazer. É como se, o que eu tenho que fazer? Eu acredito muito em Deus, acredito que o nosso Deus, Ele é realmente poderoso e capaz de fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, imagina, o que for. Mas às vezes as pessoas não estão recebendo tudo isso, e não é porque Deus perdeu o seu poder. É porque talvez a gente não sabe, não descobriu aquilo que a gente precisa fazer. Se a gente lê esse versículo de trás para frente, no sentido de, vamos pegar a parte final, ele diz assim: os sonhos, os desejos, os objetivos serão realizados. A palavra serão satisfeitos é sonhos serão realizados, objetivos serão concretizados. Aquilo que você acredita que faz sentido para você vai ser materializado na sua vida. Essa é uma consequência. O final é uma promessa. Seus sonhos serão satisfeitos. Mas o início é um princípio. Então a chave não está no que vai acontecer, mas a chave está naquilo que eu preciso fazer. E aqui está muito claro: bem-aventurados os que têm fome. E a gente vai falar um pouquinho sobre ter fome. A palavra usada aqui nesse versículo, ela vem do grego. Eu no passado, quando eu ia para a igreja, as pessoas falavam, no grego significa isso. Eu achava tão bonito isso, gente. As pessoas gostavam de pegar o original. Depois eu entendi que isso faz muito sentido. Fome é a palavra, eu vou ler como se estivesse no português. É óbvio que eu não estou lendo no jeito certo, porque eu não sei grego, tá? Mas do jeito que está escrito aqui é peinal. E peinal no grego significa desejar ardentemente. Então, se eu desejar ardentemente, tudo será realizado. Meus sonhos, meus desejos, meus objetivos, minha visão de futuro. Eu vou ler o versículo novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Só que desejar ardentemente o quê? Ter fome é desejar ardentemente. Só que ele continua e ele diz: sede de quê? Justiça. Justiça é do que é reto, do que vem de Deus. Significa que se eu cumprir o passo a passo de Deus, as coisas vão acontecer? É isso que ele está dizendo. Agora, se Deus nunca perdeu batalha, a gente não cantou essa música? Ele também não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então está escrito, está determinado. O que eu e você a gente precisa fazer? Desejar ardentemente. Não é o crer ainda, é desejar ardentemente. Você vai entender onde entra o crer já já. Então eu preciso desejar ardentemente a justiça, o que é certo. E aí a gente entra numa jornada, a gente começa a nossa vida com vários objetivos. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha os meus sonhos. E muitos desses sonhos foram realizados. Só que eu me lembro que muitos sonhos realizados eram meus, e eu esqueci de consultar Deus. E as coisas aconteceram. Sabe por quê? Não é porque Deus queria, é porque eu cumpri o princípio. Eu desejei ardentemente a coisa errada, e a coisa errada o quê? Aconteceu. Aqui ele está pedindo para você desejar ardentemente a coisa certa. A justiça, o que é reto, o que vem de Deus. As coisas vão acontecer se você fizer o que tem que ser feito. Aí você inicia a sua jornada. E aí você com 7 anos, você tem os seus desafios. 7 anos é tão difícil arrumar a cama, né, gente? Aí a mamãe fala, vai arrumar a cama. Aí você arruma, mas você tem 7 anos.
Para arrumar do outro lado, você tem que subir em cima da cama. Então, ao subir em cima da cama, você amarrotou o que você arrumou. Então, nunca fica do jeito que a mamãe faz, porque ela é uma adulta, ela só estica e arruma, e você sobe em cima. Era um desafio arrumar a cama. Aí você chega aos 16 anos e fala: arrumar a cama é muito fácil. Difícil é passar no vestibular. Difícil é a aprovação na universidade. Aí você aprova, entra na universidade. Aí você diz: arrumar a cama é muito fácil. Passar no vestibular é muito fácil. Difícil é terminar a faculdade. Aí você termina a faculdade. Aí você diz: arrumar a cama é muito fácil. Passar no vestibular é muito fácil. Terminar a faculdade foi fácil. Difícil mesmo é arrumar o primeiro emprego. Difícil mesmo é passar no concurso. Difícil mesmo é ter o rendimento que eu preciso com a formação que eu acabei de concluir. Aí quando você vive essas etapas, você diz: arrumar a cama é muito fácil. Passar no vestibular, terminar a faculdade, arrumar o primeiro emprego, difícil mesmo é casar. Quem riu é que está precisando, né? Tenta rir junto com todo mundo, tá? Para não expor. Aí você casa. Aí você diz: arrumar a cama é muito fácil. Passar no vestibular é fácil. Arrumar um emprego é fácil. Terminar a faculdade. Casar. Difícil mesmo é permanecer casado. É desafio, gente. Aí você resiste bravamente, faz o que é o certo e o que? Permanece casado. Aí vem os filhos. Aí você diz: arrumar a cama é muito fácil. Passar no vestibular é muito fácil. Terminar a faculdade é muito fácil. Arrumar um emprego, muito fácil. Casar, muito fácil. Permanecer casado, muito fácil. Difícil é educar os meninos. Meu Deus do céu, tem hora que a gente leva para a igreja e parece que o menino está possesso. Está educando em casa. Vou falar para o pastor, achando que o pastor vai resolver a sua vida. Aí os meninos crescem, gente, e saem de casa. Aí o que a gente faz? Arrumar a cama é muito fácil. Passar no vestibular é muito fácil. Terminar a faculdade é muito fácil. Trabalhar, arrumar o primeiro emprego é muito fácil. Casar é muito fácil. Permanecer casado, muito fácil. Educar os filhos, muito fácil. Difícil é agora viver sem eles, porque eles foram embora. Você está percebendo que em cada fase da nossa vida, um novo desafio, ele será proposto? E esse novo desafio, ele tem, número 1, que ser diferente do anterior. Número 2, ele tem que ser maior do que o anterior. Se o desafio proposto na fase que você está é o mesmo há muitos anos, é porque você não mudou de fase. Se o desafio exige de você os mesmos recursos, é porque você não mudou de fase. Então, se você acha que você vem para a igreja para acabar com os seus desafios, você vem para a igreja para aumentar os seus desafios. Porque você precisa mudar de fase. Só que a vitória do desafio da fase anterior te dá legitimidade para acreditar que você é capaz de vencer o desafio da fase seguinte. Se você não arrumou a cama, você não vai ter legitimidade para passar no vestibular. Se você não passar no vestibular, você não vai ter legitimidade para terminar a faculdade. E aí é uma sequência. Se você não foi um bom marido, você tende a não ser um bom pai. Qual é o avô que atrapalha a educação dos netos? É aquele que quer ser pai na fase de avô, porque não foi pai na fase de pai. Então você não pode fugir dos desafios. Não faz parte da sua essência. Se o nosso Deus nunca perdeu batalhas, nós vamos vencer batalhas, mas nós não vamos fugir das batalhas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, porque vão vencer batalhas. Mas você precisa ter fome de fazer o que é certo. E aí você olha para o futuro e estabelece objetivos e diz: eu quero aquilo, e se faz sentido para você, você pode ter aquilo. Todos nós olhamos para o futuro e imaginamos coisas para o nosso futuro. Só que de hoje até aquele momento, você vai passar por uma jornada. Você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que entrar em ação. E não vai ser a coisa mais leve do mundo. Você vai encontrar gente que vai te criticar. Você vai encontrar pessoas que vão te enganar. Você vai tentar passar por obstáculos e nem todos você vai vencer num primeiro momento. Você vai ter que estudar, se preparar. Então, no meio do caminho, a tendência é que você seja ferido. E a ferida no meio da jornada, ela entra na sua mente e tenta tirar da sua mente o sentido que aquele objetivo tem para você. Então, imagine se casar é algo que faz sentido para você. Aí você está na posição de uma pessoa solteira. E aí você encontra alguém. Você conquista alguém. Você mostra para essa pessoa que vale a pena estar com você no futuro. E aí você casa com essa pessoa. Mas no meio do caminho acontece uma adversidade.
Agora, um outro exemplo, você abre uma empresa, você arruma um sócio, ou esse sócio tem uma ideia, ou esse sócio tem o dinheiro. É assim que a gente faz uma sociedade. Você não precisa de dinheiro para ter uma empresa, você precisa pelo menos de uma o quê? Ideia. Eu tenho sócios que não colocaram nenhum centavo no negócio, porque eles tinham o quê? Uma ideia. Quem que botou o dinheiro? E nós somos sócios. Por quê? Porque agora eu tenho um objetivo. E aí eu junto com uma outra pessoa e vamos abrir essa empresa. No meio do caminho eu serei ferido? Sim. Agora essa ferida, ela tenta tirar de mim o sentido que aquela empresa faz para mim, o sentido que aquele casamento faz para mim, o sentido que ter aquele filho faz para mim. E o que me mantém firme em ação para alcançar o objetivo é o sentido que eu dou para esse objetivo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois vão vencer as batalhas. Eu preciso continuar tendo fome e sede de justiça, mesmo ferido. Só que o nosso cérebro não funciona assim. Então hoje eu estou naquilo que eu chamo de estado atual. E aí eu olho para o meu futuro e vejo o meu estado desejado, aquilo que eu quero para a minha vida. E eu entro em ação. E no meio do caminho alguém me engana, alguém me dá errado, aí eu tenho um prejuízo, aí alguém mente para mim, acontece um monte de coisa. Você não está ileso disso, você não consegue eliminar isso, você não tem controle sobre o mundo, sobre as pessoas. E aí você é ferido. E quando você é ferido, o que é abalado dentro de você é o sentido que aquele objetivo faz para você. E o nosso cérebro ele foi programado para economizar energia a qualquer custo. Então, quando o cérebro percebe que não há mais sentido em um determinado objetivo, ele não quer que você permaneça nele. Isso faz parte do nosso cérebro, não tem como mudar isso. Deus é perfeito, Ele fez do jeito certo. Só que o nosso cérebro precisa também do estímulo correto. Então, se o casamento fez sentido para você, se abrir uma empresa fez sentido para você, se passar num concurso fez sentido para você, se mudar de país fez sentido para você, não importa o objetivo. Você entrou em ação porque o seu cérebro diz, faz sentido, então vamos gastar energia nisso. Mas se o sentido se perder ao longo da jornada, o cérebro diz, não faz, não gaste energia, para tudo, porque o cérebro foi programado para economizar energia a qualquer custo. Só que você continua firme. Então você deu o primeiro passo, foi ferido, o sentido do seu objetivo acabou temporariamente, mas você continua. Só que agora você continua gastando energia naquilo que antes fazia sentido, mas por causa da batalha, você se permitiu ser ferido e já não faz mais sentido. O que seu cérebro vai fazer? A primeira tentativa para fazer você parar. Quem é que vai tentar fazer você parar? Seu cérebro. Às vezes a gente está botando uma carga em Deus, uma carga até no diabo, gente. Às vezes que o diabo fica assim, não sou culpado por isso, não. A gente exagera demais, a gente pega o natural e quer espiritualizar, ou às vezes quer naturalizar o que é espiritual. Existem coisas espirituais, sim, mas existem coisas naturais que dependem do quê? De você. Aí você continua firme em um projeto que você perdeu temporariamente o sentido por algo que aconteceu, uma coisa ruim, uma adversidade no meio da batalha. Seu cérebro diz, a gente não pode gastar energia naquilo que não faz sentido. Ele manda para você a primeira tentativa de parar você. Se você puder anotar, anota aí. Cansaço. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala, amiga, do nada, estou tão cansada. Como assim? Não sei. De uns dias para cá, quando eu vou fazer tal coisa, eu já sinto que é cansaço. Nada é do nada. Tudo tem um porquê. Aquele cansaço tem por objetivo, para de fazer aquilo que um dia você começou a fazer por algo que fazia sentido, mas agora não faz mais sentido. E como eu, cérebro, fui programado para não entrar em ação naquilo que não faz sentido, eu, cérebro, estou tentando fazer você parar. Só que você, mesmo cansado, você resiste bravamente. Então imagina, se o casamento fez sentido para mim,
e eu fui ferido ao longo da jornada no casamento, e eu não resolvi essa ferida, aí o cérebro diz, sai desse casamento. Então, quando o expediente está terminando, e a minha mente diz, você está saindo do trabalho e vai voltar para casa, agora você não é mais um funcionário da empresa, agora você é um marido naquela casa. Meu cérebro diz, vai viver o casamento? Não. Aí você sente cansaço só de imaginar que tem que voltar para casa. Eu entrei naquele emprego, eu gostei muito, era o meu objetivo estar naquele lugar, mas no meio do caminho eu senti que alguém me enganou naquela empresa, alguém me passou para trás, eu fui ferido, não resolvi, mas eu continuo lá, e o cérebro diz, não faz mais sentido estar aqui, mas eu estou acordando todos os dias. Segunda-feira, só de bater segunda-feira às 7 da manhã, acordo e falo, que cansaço. Aí você resiste bravamente o cansaço, e o cérebro fala, não dá. O cérebro foi programado por Deus para não entrar em ação, em objetivos que não façam sentido. Ele tentou parar você pelo cansaço. Você não parou, ele foi para a segunda tentativa. Distração. Primeiro eu me sinto cansado, depois eu fico o quê? Distraído. A minha capacidade cognitiva diminui, a minha capacidade de concentração diminui. Ou seja, consequentemente, o meu resultado onde eu estou também vai o quê? Diminuindo. Do nada eu falo, eu não sei onde eu estou com a cabeça. De um tempo para cá estou esquecendo as coisas. Aí começa a achar que é problema de quê? Memória. Não é problema de memória, é problema de atenção. O cérebro está tirando o seu foco daquilo que fazia sentido e não faz mais porque você foi ferido. Ele não quer que você continue naquilo que você insiste mesmo não mais fazendo sentido. Aí ele tenta tirar você dessa rota, te cansando, você resiste, ele te distrai. E se é sobre o casamento? Você entra no casamento, acredita no casamento, aí teve uma situação. Gente, nós casamos com pessoas que são iguais a gente. Parece que Deus envia uma luta para nós, né? Ou você casou com um anjo? Dá um high five na pessoa do lado assim, santidade. E é lindo, né, gente? Porque nós somos diferentes, isso é que é legal. Mas eu estou casado há 24 anos, no início do casamento é um negócio, né, que a gente acha que é uma coisa e é outra, porque é diferente. Eu gosto de dormir na hora do almoço, minha esposa gosta de conversar na hora do almoço, como é que eu durmo se ela quer conversar? Eu gosto de dormir até mais tarde, ela abre a janela, o sol bota na cara da gente. Até que a gente entendeu, acorda de manhã, meu amor, e vai abraçar uma árvore sozinha, não precisa me levar. Mas no início era uma briga por causa desses detalhezinhos, e cada um tem o seu detalhezinho para vencer no início do casamento. Graças a Deus você venceu. Só que se você pega aquele detalhe e considera uma dor, atinge o sentido, interrompe a ação. Quando eu perco o sentido, eu interrompo o quê? A minha ação. Mas eu não interrompo porque eu quero, eu interrompo porque o meu cérebro não permite. Ele te manda cansaço, você resiste, ele te manda distração. E se você é um marido distraído, você está pensando em oportunidades que não poderiam existir. Você está considerando elogios que vêm no seu trabalho do nada. Porque quando você briga com a sua esposa, vai aparecer uma mulher cheirosa para te elogiar. Foge que é laço. É bonitinha por fora, mas é Satanás por dentro. Só que você está ferido, o cansaço foi vencido por você, você está distraído. E você está tão distraído que, olha aqui, o foco é aqui a sua esposa. Aí você está distraído. E aí como é que fala? Não tem problema, eu só estou conversando, nós somos adultos, é ou não é? Aí você venceu a distração, bravamente. Mas se eu abri uma empresa, fazia sentido para mim, mas eu tive uma frustração, aí eu senti cansaço. Logo depois eu resisti ao cansaço e fiquei distraído, minha produtividade diminui. Aí você resiste bravamente ao cansaço e à distração. Mas o seu cérebro não foi programado para você abandonar o que não faz sentido? Você não abandonou, seu cérebro vai para a terceira tentativa de fazer você abandonar aquilo que fazia sentido e não faz mais. Ele manda dores físicas. Vai doer o corpo. Você pode não gostar do que eu estou falando, mas vira para a pessoa do lado e fala, chupa essa manga. Quem já fez treinamento comigo sabe, né? Cansou, resistiu, distraiu, resistiu, está doendo o corpo. Do nada, está doendo o corpo. Ontem eu estava em Brasília, foi tão interessante que aí eu contei um exemplo, não sei se você chegou a ouvir esse exemplo, Alain, o pastor. Uma cliente minha que ela foi para os Estados Unidos e ela acabou perdendo. Lá nos Estados Unidos tem um processo imigratório. Você tem que ter autorização para entrar. Então ela entrou como turista. E quando você entra como turista, você pode ficar 6 meses.
Se você ficar 6 meses e 1 dia, eles dizem, você perdeu o status imigratório, você não pode mais voltar para os Estados Unidos. Só que até que você seja descoberto lá, que pode demorar 30 anos, se você ficar, tudo bem. Mas se você sair, depois de perder o status, você não volta mais. E ela ia e voltava como turista e cumpria essa regra. Um dia aconteceu alguma coisa, não sei o que, ela passou mais de 6 meses. Se ela voltar para o Brasil, ela não pode voltar para os Estados Unidos, porque ela descumpriu essa regra. Então ela decidiu ficar. Só que ela tinha entrado, não nos Estados Unidos continente, ela entrou numa ilha, o Havaí. E lá no Havaí, ela está agora presa no sentido de, se ela sair de lá não pode voltar nunca mais, numa ilha. E ela teve uma doença que gerou algo na pele dela. E aí ela foi para os médicos e a resposta era uma doença autoimune. Autoimune, vamos falar que é origem psicossomática, somatização, que talvez não tem cura, e tem muitas explicações para isso. E aí ela tem essa doença, ela tem a pele toda manchada, toda hora vai, passa remédio, melhora, piora, e já está considerando que aquilo é natural dela. Um dia, uma amiga dela, que fez treinamento comigo em Brasília, fala, olha, compra o livro do Márcio. Só que o livro para mandar para lá é um negócio absurdo, gente. Quem tem parentes no exterior sabe. Às vezes você compra um negócio de R$50, bota no correio pequenininho, R$300 de frete. É um negócio assim. Então, o que fizeram? Escanearam para ela, mandaram um arquivo e ela copiou. E ela hoje dirige Uber. Aí ela pega e lê o livro. E ela ressignifica o passado dela. Aí eu estou contando essa história ontem lá em Brasília. Porque veio na minha mente. E aí eu digo, aí ela me manda uma foto no Instagram. Ela até pede desculpa. Ó, eu li seu livro, uma cópia, tá? E aí eu tinha uma doença. E olha a minha pele como era e depois o ressignificar. Ela mostrou a foto do antes e depois. Aí eu contei essa história. Só que na hora que a gente conta, tem gente que fala, uau, e tem gente que diz, que exagero, não pode ser. Vira para a pessoa do lado e fala assim, a história não é sua. Para de se meter na história dos outros. Quando você faz o seu julgamento de uma história que está sendo contada, é que você quer entrar nessa história sem ter a experiência da pessoa. Como é que você vai combinar com essa história? Não dá. Aí eu terminei de contar a história. No final do evento, eu fiquei autografando livros. Aí veio uma moça e falou assim, aquela menina que você falou, só que eu estou, gente, num evento de 6 horas. Menina que eu falei, só que eu estou assinando livro, o que eu faço? Faz de conta que você está entendendo. Aquela menina que você falou, sim, é minha irmã. Fala, ai, que legal. Aquela do Havaí, eu falei, o quê? A menina que você falou do Havaí é minha irmã. Quem mandou o livro para ela fui eu. Ela tinha uma doença de pele, essa história é real. A menina estava lá, gente. A irmã dela. Mas por que essa doença veio? Dores físicas. Essa menina, antes de ter essa dor física, que aqui eu estou falando de uma coceira, não sei o nome, de uma doença da pele, ela primeiro se sentiu o quê? Cansada. Mas ela resistiu, mesmo o objetivo dela não fazendo sentido. Aí ela teve o quê? Distração. Aí ela venceu a distração. Aí o cérebro disse, vai ter que parar. Dores físicas. No caso dela, ela interrompeu isso. Mas se ela não interrompesse e permanecesse, ia para o quarto passo. Quarta tentativa do cérebro fazer você parar. Dores emocionais. Doeu o corpo? Você não fez nada para mudar? Vai doer a alma. Depressão, ansiedade, estresse, síndromes e outras coisas aí que vêm na sua mente, na sua alma. Aí você diz assim, que luta que eu estou passando, o diabo é cruel, olha o inferno conspirando contra mim. Não, foi você que não resolveu o problema que aconteceu e tirou o sentido do seu objetivo. E como Deus fez tudo certo, seu cérebro não gasta energia naquilo que não faz sentido. E aquela dor do início da jornada que não foi resolvida, ela tirou o sentido do futuro e o seu cérebro só está falando o quê? O que ele foi programado para fazer. Não gasta energia nisso porque não faz sentido. Vocês estão entendendo, gente? Então, se eu entendo esse processo, agora eu sei o que eu preciso fazer. Aí a gente volta no versículo. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Satisfeitos não é o objetivo realizado? O objetivo não está lá? Para eu chegar lá, tem que ter sentido no objetivo? Se ele está dizendo que será realizado, é porque o meu cérebro não vai me impedir de chegar lá.
E se meu cérebro não vai me impedir de chegar lá, é porque aquilo vai continuar fazendo sentido para mim. Então agora a gente precisa aprender como reestabelecer o sentido. Por quê? A cama vai continuar sendo difícil para arrumar quando você tiver 7 anos. Passar no vestibular vai ficar difícil quando você estiver passando no vestibular. Todo desafio tem uma tendência a resistir e ferir você e tirar de você o sentido. Então, se você quiser anotar, anote aí. Como restabelecer o sentido? É isso que eu preciso fazer. É voltar a acreditar no casamento. É voltar a acreditar no projeto da empresa. É voltar a acreditar no projeto de mudar, de passar no concurso. Voltar a acreditar no objetivo. Primeira coisa, todas as vezes que você pensar em desistir, lembre dos motivos que te fez começar. Porque quando a gente pensa em desistir, a gente olha para o quê? Para aquilo que a gente está vivendo. Mas quando a gente começou, a gente não olhou para isso, a gente olhou para onde? Para o objetivo. Lembre-se dos motivos que te fez começar. O sentido, ele também pode ser construído por fé. A fé, cada um de nós tem um tipo de fé. A Bíblia diz assim, a fé que você tem, tenha para quem? Para você. Então você não vai conseguir andar na minha fé. Eu não vou conseguir andar na sua fé. Existem pessoas que olham para o futuro e já constroem uma fé. Tem gente que precisa de mais informação. Isso é uma questão de identidade. Minha esposa, por exemplo, para eu falar para ela que o ambiente que nós estamos indo no futuro é seguro, eu preciso ter uma conversa longa com ela, porque ela fala, isso e aquilo. Ela tem uma necessidade por informação maior. Você me conta um pouquinho do meu futuro, eu me jogo, eu vou. Só que às vezes eu posso ir para o lugar errado, porque eu tenho a tendência a ser rápido, entrar em ação, mas posso ser inconsequente porque não entrei em ação de forma analisada. Já ela demora um pouquinho mais. Então a nossa fé é construída muito com base naquilo que nós permitimos. Só que se a fé me ajuda a manter o sentido, ela também é construída pelas minhas vitórias. Anote aí, segunda informação importante. A primeira, você anotou, quando você pensar em desistir, lembre dos motivos que te fizeram começar. Segunda informação, celebre suas vitórias. Você tem que celebrar suas vitórias. Agora, abre parênteses aí, coloca assim, ó, grandes e pequenas. O cérebro não diferencia o tamanho da vitória. Ele não está nem aí se você comprou uma Ferrari ou comprou uma bicicleta. Ele está preocupado se você desejou ter a Ferrari ou desejou ter a bicicleta. Quando você realiza um sonho, seu cérebro inicia a produção de um neurotransmissor chamado dopamina. Não significa que o seu cérebro produz esse neurotransmissor só quando você realiza sonhos. Mas ao realizar um sonho, seu cérebro starta a produção de dopamina. A dopamina é chamada de um neurotransmissor da recompensa, te coloca em estado de êxtase. Quando você está sob o efeito da dopamina, o tempo não passa, é leve. Você está naquela tarefa do trabalho há horas, horas e horas e fala, meu Deus, acho que passou 30 minutos. Não, foram 10 horas e você nem percebeu. É tão leve, você está... Tanto é que o mundo que não é de Deus tenta iniciar a produção de dopamina usando meios sintéticos, drogas. Existe uma droga específica, que não convém falar o nome, que ao ser usada pela pessoa, vai ser produzido dopamina. Deus fez para acontecer de forma natural, o inimigo veio e fez de forma sintética. É uma cópia bem fraquinha. A dopamina, ela não é produzida proporcionalmente ao tamanho do seu sonho. A dopamina é produzida proporcionalmente ao tamanho do desejo que você teve pelo seu sonho. Então, se você desejou ardentemente ter aquela bicicleta, quando você comprá-la, você vai explodir em dopamina. Se você não desejou a Ferrari, você não vai ter dopamina como alguém que desejou a bicicleta. Vocês estão entendendo? Você percebeu que dá para ser feliz sem ter o que os outros têm? Então eu preciso desejar, tem que fazer sentido para mim. Só que para isso eu tenho que celebrar as vitórias. Davi, ele teve vários filhos, mas ele conseguiu ser pai de um único filho. A história de Davi, ela começa bem, ela tem um erro no meio do caminho e ela termina bem. A história de Davi é pior que uma novela.
daquelas mais trágicas. Só que termina de um jeito sobrenatural. Davi é um garoto que vai na frente de batalha e vê os irmãos lutando, e ele chega e pergunta: quem é esse gigante aí? Primeira coisa, ele olha e vê e ouve gente falando que tem um gigante. Como é o nome do gigante? Golias. Só fala o nome quem sabe, né, gente? Quem não sabe não precisa forçar a amizade. Tem gente que grita: Moisés. Nunca foi para a igreja, a primeira vez quer participar. Vira para a pessoa do lado e fala assim: começa a participar a partir da segunda vez. Que aí deu tempo de você ler um pouquinho. Estou brincando. Davi vai para a frente de batalha e ouve alguém falar: tem um Golias. Ele não sabia, ele foi levar comida para os irmãos, tá? Aí quando ele ouve o Golias, ele vai atrás e ouve as pessoas falarem: quem vencer o Golias vai casar com a filha do rei. Nunca mais vai pagar multa em Uberlândia, de trânsito. Quem vencer Golias ia ter isenção de impostos. Aí ele vê todos os benefícios de alguém que ia vencer Golias. Ele ouviu as pessoas falarem. Ele saiu dali. Presta atenção, gente. Eu sou Davi. Aí eu estou ouvindo vocês falarem assim, ó. Vocês estão falando e eu estou só ouvindo. Quem mata Golias vai casar com a filha do rei, vai morar no palácio, não vai pagar tributo, vai ter essa vida, essa vida. Legal. Aí eu saio daqui e falo: tem um Golias aí, né? Fiquei sabendo, tem. Quem matar vai ganhar o quê? Ele pergunta, gente. Eu acabei de ouvir. Aí as pessoas falam para ele. Na terceira vez alguém fala assim: você é doido? O que você quer saber? Terceira vez a mesma coisa. Anota aí: senso de recompensa. Você não precisa reativar o sentido? Primeiro, quando pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram começar. Segundo, celebre todas as suas vitórias, grandes e pequenas. Terceiro, crie um senso de recompensa. Já ouvi uma vez, ouvi segunda, estou buscando a terceira. Eu estou reforçando em mim o quê? O que eu vou ganhar. Gente, se Davi se preocupou com o que ele ia ganhar, qual o problema da gente se preocupar? Será que você é tão santo para você falar: não pode? Vira para a pessoa do lado gentilmente e fala assim: cala a boca. Você está entendendo que quando você diz eu não posso pensar na recompensa, Davi pensou. E ao final da história de Davi é fantástico. Então eu prefiro seguir o exemplo de Davi. Aí Davi faz o que, gente? Está na Bíblia. Ele grava um vídeo e posta no YouTube. Estão sabendo, não? Ele gravou um vídeo e postou no YouTube. Gigante, a parada é a seguinte: eu vou te matar. Aí ele postou no YouTube, deu muitos views na época. Saul deu like. Mandou um direct. E disse: quer saber quem é você, menino? Se eles vão matar o gigante, tal, vem aqui no meu palácio. Aí Davi foi para o palácio. Aí Saul falou assim: vem cá, já mandei para matar o gigante os meus melhores soldados, nenhum deles voltou. Por que eu tenho que mandar você? Aí Davi falou assim: rei, é porque um dia entrou na minha casa um urso e eu matei. Entrou um leão e eu matei. Para você conquistar as pessoas que estão do seu lado, você não vai falar do futuro, você vai falar do passado, das vitórias anteriores. Só que tem um detalhe: uma vitória que não foi celebrada não é reconhecida pelo cérebro como vitória. Você precisa celebrar. Só que a gente vai celebrar, gastar dinheiro. Vira para a pessoa do lado e fala: desce besta. É celebrar cantando, é celebrar pulando, dançando, conversando. É celebrar chamando os amigos na sua casa e fazendo um miojo gourmet. Não tem dinheiro, compra o quê? Miojo. Ainda você deixa a visita escolher. Você quer de quê? De feijoada, de galinha, de... Por que você pode escolher? Que a gente faz na hora. Aqui é coisa rápida. Celebrar é usar os recursos que você tem para mandar para sua mente uma informação de que você venceu. Agora presta atenção. Para Saul escolher quem? Davi teve que contar uma história do passado. Uma história de derrota ou de vitória? O que vai te legitimar para passar no vestibular foi a cama arrumada. O que vai te legitimar para ser um bom pai é ter sido um bom marido, uma boa esposa. É a vitória da fase anterior, é aquele desafio que você não gostava. E se você pulou a etapa, você vai ter que voltar para corrigir. E quem queimou a etapa está pagando um preço altíssimo. Saiu da vida de solteiro, não passou pela vida de casado e é pai ou mãe. Está pagando um preço altíssimo. Queimou etapa, se sentiu moderninho demais. Estou em 2024, eu faço o que eu quiser.
Cala a boca. Davi agora conquista o coração do rei. Tem vitórias? Tem. Aí o rei fala, leva o meu escudo, leva a minha armadura, leva o meu capacete, leva a minha espada, leva tudo que eu tenho. Aí ele falou o quê? Posso não. Por quê? Estava no culto domingo lá em Uberlândia. E aprendi que eu preciso vencer os meus desafios com os recursos que eu tenho. Porque se eu vencer com a sua espada, rei, eu vou ter que devolver. E quando eu estiver no desafio da fase anterior e lembrar da anterior, o desafio da fase seguinte, eu tiver que lembrar da anterior, aí eu vou olhar e falar assim, eu não tenho mais a espada, então eu não consigo mais vencer. Davi vai, leva 5 pedras, atira uma, mata o gigante. Será que matou? E te interessa saber se matou com a pedrada? Tem gente que quer saber tudo no que? Nos povo chato. Tá, a pedra bateu na cabeça. Eu só sei que ele subiu em cima dele e cortou a cabeça. Eu não estava lá, mas ele deve ter levantado a cabeça, o sangue descendo. Ele levantou, apontou para o exército e falou, próximo. Não está escrito isso não, tá? Quantos vieram depois do gigante? Hã? Nenhum, anota aí. Você não precisa vencer todos os seus desafios. Você precisa vencer o desafio certo. Você não precisa vencer todo o exército. Você tem que matar quem? Golias. Ah, para vencer a batalha tem um exército, a gente tem que matar todo mundo. Não. Você tem que saber qual é o seu desafio. Se você entrar no desafio errado, você vai ser ferido. E vai perder o sentido. E vai acabar desistindo de um objetivo que era a visão de Deus sobre você, o plano de Deus sobre você. E não porque Deus falhou, ficou menos poderoso, e sim porque você é que falhou no processo. Davi vence. Aí agora ele tem uma outra vitória. A vitória que fez Davi ser legítimo para vencer o gigante foi qual? O urso e o leão. Agora Davi venceu o gigante. Agora ele pode ser rei. O que vai legitimá-lo como rei já não é mais o urso e o leão. O urso e o leão é coisa antiga, já passou. Eu não posso ficar dependendo de uma história de vitória de 30 anos. Eu preciso ter vitória todo mês. O que você fez? Não, eu vim do interior, eu tenho muitas vitórias. Tenho quantos anos? 30 anos. Está vencida essa história. Vai ficar falando do urso e do leão há quanto tempo? O urso-leão é a vitória que Davi usou para enfrentar o gigante. Enfrentou o gigante, acabou o urso-leão. Agora por que você é rei? Porque eu matei o gigante. Só que Davi agora é rei, gente. E quando ele tem que guerrear, ele não guerreou, ele mandou o exército dele. E ele ficou em casa. E por que ele ficou em casa? Porque ele mandou instalar a internet banda larga no palácio. E aí o técnico da internet disse, vou instalar no dia tal, o exército estava lutando, ele falou, não, vai lutar, eu fico aqui, porque alguém tem que ficar para instalar a internet. Aí quando terminou de instalar a internet no palácio de Davi, e ele não foi lutar, quem foi lutar foi o exército dele, o técnico falou assim, você tem 7 dias para cancelar, então vai testar a internet. Davi passou a madrugada testando a internet, nisso ele entrou num site. E viu um vídeo de uma mulher, cavala, tomando banho, aquela espuma descia assim. Aí ele mandou uma mensagem, olá, você treina? Você faz crossfit? Por quê? Não, só te elogiando. A propósito, meu exército foi lutar e eu não fui, você não quer vir tomar um chá no palácio? Aí ela falou assim, eu sou casada. Ele falou, eu também, nós somos adultos. Qual o problema? A gente só vai conversar. Pronto, pegou a mulher que não era dele. Engravidou a mulher do general dele. Trouxe o general para matar, para enganar o povo, achando que o general volta, dorme com a mulher e todo mundo vai achar que quem engravidou foi o marido. Ele pega a mulher que não é dele, fica com a mulher que não é dele, engravida a mulher que não é dele, engana o marido, mata o marido, engana o povo. Davi venceu o urso-leão, Davi venceu Golias, Davi perdeu a batalha da pornografia. Perdeu a batalha da masturbação, perdeu a batalha do adultério, perdeu a batalha da mentira. Eu estou falando da sua batalha. Perdeu a legitimidade de ser pai. Ele não era um garoto que venceu o urso? Ele não tinha legitimidade para matar o gigante? Ele matou o gigante? Ele tinha legitimidade para ser rei? Ele não perdeu a legitimidade de ser rei. Mas ele perdeu a legitimidade porque ele falhou como rei, ele perdeu da fase seguinte como pai.
O que acontece? O menino nasceu e morreu. Agora Davi tem outros filhos, mas ele não perdeu a legitimidade como pai? Ele tem um filho que violentou a irmã. Você está entendendo um pai que tem uma filha que foi violentada pelo outro filho? Aí ele tem um filho que fica muito bravo e vai lá e mata o filho que violentou a irmã. Davi tem uma filha violentada dentro de casa, um filho que foi morto nas mãos do próprio outro filho, e esse filho que matou o irmão dele é um rebelde falando mal do pai nas portas da cidade. Absalão. Davi, depois de um tempo, manda alguém buscar Absalão para ele conversar. Eu não sei o que aconteceu na mente de Absalão, acho que ele ficou com medo, meu pai vai me prender. Absalão sai correndo e morre num acidente. Davi perde um filho num acidente, uma filha violentada, um filho morto pelo irmão. Está uma desgraça na casa dele. Por quê? Porque ele perdeu a batalha, que ele se permitiu errar. Mas como? Eu não sou perfeito. Você não precisa ser perfeito, você tem que ser honesto. Porque o perfeito ele não reconhece que erra. O honesto reconhece que erra. O perfeito não corrige, ele não erra. O perfeito ele não pede perdão, ele é perfeito. O perfeito ele não perdoa, porque ele acredita que você tem que ser perfeito também. Mas o honesto, ele reconhece que errou, ele é rápido em perdoar, ele é rápido em pedir perdão, ele é rápido em corrigir a situação. Não é sobre não errar, é sobre permanecer no erro e demorar para corrigir. Só que a história é tão pesada, porque pensa num menino legítimo para enfrentar o gigante. Gente, os exércitos não aumentaram o gigante, foi um menino. Que história fantástica, mas no meio do caminho a história de Davi é o quê? É horrível. Mas ele corrige. Há tempo de ser pai de um único filho. Quem? Salomão. E Salomão é uma das pessoas mais generosas da história da humanidade. Os funcionários de Salomão se vestiam melhor do que reis de outras nações. Você sabia disso? Salomão cobrava mentoria para mentorear reis, e eles pagavam porque Salomão era muito o quê? Inteligente, sabedoria. As pessoas que viviam junto com Salomão tinham dinheiro, tinham recursos. Mas se você olhar a história de Salomão, ele dava tudo o que ele tinha. Por que eu estou falando isso? A última coisa que você precisa viver para restabelecer o sentido é escreva aí, generosidade. Você precisa de sentido para todos os seus objetivos. E enquanto você entra em ação para cumprir esses objetivos, você tem que desejar ardentemente, ter sede e fome de justiça. E sede e fome de justiça é sede e fome, desejar ardentemente o quê? O que é certo. E o que é certo é, celebre suas vitórias. Lembre-se dos motivos que te fizeram começar. Toda fase você vai ter um desafio, você precisa vencer. Mas principalmente, seja o quê? Generoso. A generosidade faz o seu cérebro acreditar que você é capaz de fazer qualquer coisa, porque você deu tudo. Se a gente guarda tudo, a nossa segurança é o quê? A nossa reserva. Vocês vão lembrar da pandemia. Lembra da pandemia? Primeiras notícias da televisão foi aquela da pandemia, aquela coisa toda. Depois foram notícias sobre como usar as reservas. Gente, a televisão veio e botou o nosso foco no quê? Na reserva. Ó, botou o foco no quê? Aqui. E o nosso foco tinha que estar onde? Lá. E a gente assistiu esses programas todos. A reserva bota a sua confiança em quem? No que você acumulou. O generoso bota a confiança dele naquilo que ele é capaz de produzir. Generosidade não é sobre o quanto você dá, é sobre o quanto você está disposto a abrir mão. Então imagine que o generoso está fazendo isso aqui, ó. Ele abre mão do que ele tem. Se ele abriu mão, ele ficou sem. Se ele ficou sem, o que o cérebro dele diz? Eu fiz uma vez, eu posso fazer de novo. Mas o que não é generoso, ele retém, ele guarda, ele segura. Então o cérebro dele diz, a minha segurança está naquilo que eu tenho. Então todas as vezes que ele pensa em abrir mão, o que acontece? E se? Mas e se? Aí ele começa a projetar um futuro em que ele vai precisar disso e ele não é capaz de produzir. Então ele começa a olhar para o futuro e esse futuro é otimista ou pessimista? Pessimista. Ele começa a falar, mas se eu ficar doente?
E se acontecer um acidente? E se eu for demitido? Está percebendo que ele agora está se comprometendo com coisas das quais ele não tem controle? Aí ele já aumenta o nível de ansiedade dele. E tudo isso pode ser resolvido por um ato de quê? Generosidade. Generosidade é ter o hábito de dar. Eu cresci num ambiente, e eu vou finalizar falando isso, eu sou cristão desde quando eu nasci. E eu me lembro que eu odiava a igreja. E o que eu vou falar aqui não é para falar mal do meu pai, da minha mãe, lógico, é para contar a história. Meu pai e minha mãe, nós voltávamos da igreja e eles comentavam sobre o que eles tinham ouvido na igreja. Imagine, eu criança, meu irmão e minha irmã, e meu pai e a minha mãe voltando da igreja para casa falando mal do que eles tinham ouvido. Às vezes era mal da palavra, mal da cadeira, mal do ar-condicionado, mal do pastor. Pronto, eu cresci ouvindo isso, vou amar a igreja? Claro que não. Meu cérebro não processa o desconhecido, ele vai processar o que eu conheci. Então, a percepção que eu tinha sobre a igreja era a pior do mundo. Agora eu chego numa certa idade, quer saber de igreja? Claro que não. Só que meu pai também, ele dizia, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico. E não tem problema nenhum em ficar rico, gente. Não tem, sério mesmo. Só que para ficar rico, ele primeiro abriu mão do quê? Da igreja. Ele perdeu uma característica, ser doador. Aí meu pai começou a arrendar terra. Arrendar terra, não sei se você sabe, eu sou do interior. Arrendar terra, você não é o dono da terra. Você vai lá e aluga a terra e paga. Paga em dinheiro ou paga pela safra, né? Então os dois correm risco do mesmo jeito. E aí meu pai começou a arrendar. Eu me lembro que eu era criança e meu pai, a gente estava saindo de trator de uma das terras. Meu pai parou o trator e começou a chorar. E aí eu era criança, eu não me lembro muito, mas eu sei que eu perguntei para ele, o que foi, pai? Ele falou assim, dá uma olhada. Aí a gente, distante da terra, a gente estava olhando. Ele falou, está olhando aquela terra lá? Eu falei, tô. O que você vê? Eu falei assim, nossa, tem uma nuvem, né, de chuva, mas tem um raio de sol no meio. Imagine agora uma paisagem que você vê de longe, que dá para ver assim, o ambiente grande, e você vê nuvem de chuva e no meio dela um buraco e o sol. Aí ele falou assim, aonde está a nuvem, provavelmente não é a minha terra. Onde está chovendo, e aonde está o sol é a minha terra. E eu precisava que hoje chovesse. Meu pai falou isso, gente, porque aquilo já estava acontecendo há muito tempo. Aí a gente acha que duvidou, eu e meu irmão, eu não me lembro exatamente, só sei que ele voltou. Quando ele voltou, a gente tocou, é inacreditável, a gente tocou a terra da cerca para o lado de cá, que não era do meu pai, ela estava molhada. A gente tocou a terra do meu pai, estava o quê? Seca. Márcio, eu não acredito. Vira para a pessoa do lado e fala assim, a história não é sua. Meu pai abriu mão de ser o quê? Generoso. Se você puder aprender alguma coisa comigo, aprenda a ser generoso. Generosidade é a chave que ativa o seu sentido, que restaura o sentido, que elimina a dor física, a dor emocional, a distração e o cansaço. Celebrar as vitórias é parte do processo. Lembrar dos motivos que te fizeram começar é parte do processo. Mas você é prova de que todas as vezes que você pensa em desistir e lembra dos motivos, nem sempre você ainda continua firme. É um conjunto de coisas, não é só isso, mas a generosidade é a coisa mais importante. Porque o seu ato de generosidade, ele não alcança você. Ele vai além. Quando você é generoso, você entrega o que você tem para alguém. Quem é esse alguém? Ele é um filho? Filho de quem? Filho do papai? E quando você trata bem o filho do papai com a sua generosidade, você chama a atenção de quem? Do papai. E o papai manda o quê? Chuva. Mas quando você não cumpre o princípio, você não chama a atenção do papai. E mesmo ele sendo poderoso para mandar chuva, você não é legítimo para receber chuva. Deus não é vingativo, não. Ele te ama tanto, que Ele disse o que você precisava fazer para ativar tudo que Ele tem para te entregar. Mas de tudo que você aprendeu hoje, priorize ser generoso. E generosidade não é sobre o quanto você dá, é sobre o quanto você está disposto a abrir mão. Deus te abençoe.